Que essa camisa também ficou bonita, viu? Abra sua Bíblia comigo em João 51. Evangelho de João, capítulo 51. Ou capítulo 51, capítulo 7, versículo 51. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 51. Quero trazer uma palavra hoje ao seu coração, uma palavra instrutiva. Eu queria que você prestasse a atenção nessa palavra, porque ela vai ser de muita importância para a sua vida. Uma palavra que vai servir para muitas direções, para muitas decisões na sua vida. Uma boa palavra. E aqui, em João 7:51, deixe-me falar o enredo. O enredo de João 7 é aquele texto onde Jesus vai se apresentar aos judeus. Os seus irmãos não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus não criam que ele era o Messias. Aí tem uma festa dos tabernáculos e Jesus vai até essa festa. Aí tem uma controvérsia entre Jesus e os judeus, e Jesus se declara a fonte de água viva. O povo ficou meio que duvidando, brigando, houve um pouco de tumulto, e as autoridades falaram assim: vão lá os guardas e tragam ele preso. Os guardas foram, e quando os guardas chegaram lá, os guardas ouviram Jesus falar, ou ouviram Jesus falando, e quando eles ouviram Jesus falando, eles ficaram maravilhados, atônitos, e não puderam prender Jesus. Então eles voltam, e aqueles que os haviam enviado disseram, lá no 47 já está assim, disseram aos guardas: cadê eles? Cadê? Você não trouxe ele? Ele falou: como é que traz esse homem? Ninguém fala igual esse homem. Aí entra o versículo 50, vamos pegar dos 50 em diante. Nicodemos, que havia convertido, eu não sei quantos dias, mas alguns capítulos antes, no 3, Nicodemos se converte ao Evangelho. E aí, no 50, versículo 50, Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, ele perguntou aos que estavam com ele, perguntou-lhes, 51, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Essa pergunta, será que a nossa lei condena um homem sem antes ouvi-lo? Ela cabe no tema que eu dei para essa mensagem. E o tema que eu dei para essa mensagem é o benefício da dúvida. Ele serve para muita coisa na vida, embora é uma página do direito, né? Na dúvida, a favor do réu. Em latim fica algo que eu não vou tentar falar aqui, mas seria na dúvida, a favor do réu, em dubis pro réus. E é isso que Nicodemos está falando com esses homens. Nós estamos recebendo uma acusação contra ele, estamos querendo prendê-lo e matá-lo, mas nem sequer ouvimos ele. E aí ele pergunta para defender Jesus: nós ouvimos ele? A gente já está sentenciando, transitando e julgando o caso e executando a pena, mas a gente pelo menos deu a ele o benefício da dúvida, de porventura não ter feito o que a gente está acusando ele de ter feito. Então, no direito, o benefício da dúvida é um princípio importante que garante a proteção dos direitos do indivíduo e a presunção de inocência até que se prove o contrário. Em outras palavras, significa que uma pessoa acusada de um crime deve ser considerada inocente, abro parênteses, deve ser considerada inocente, até que se prove sua culpa, além de qualquer dúvida razoável. Para eu dizer que alguém é culpado, eu não posso ter dúvida.
tem que provar mesmo. Existem várias situações em que o benefício da dúvida é aplicado no direito. Vou citar 3 exemplos, onde claramente o benefício da dúvida é bem-vindo. No julgamento criminal, em um julgamento criminal, o ônus da prova recai sobre a acusação, que deve provar a culpa do réu, além de qualquer dúvida razoável. Você tem que provar para além da dúvida razoável. Se houver qualquer dúvida sobre a culpa do réu, ele deve ser absolvido. Talvez alguém fale, não, mas é injusto. Não, não é injusto. O princípio aqui é, se uma pessoa, ele é uma pessoa que desobedece à lei, que quebra, que comete um crime, você pode liberá-lo na dúvida e ele se beneficiar, porque ele vai voltar a fazer de novo, é da índole dele. É muito melhor você soltar um culpado do que você prender um inocente. Como que você restitui alguém que injustamente foi preso e na cadeia foi espancado e talvez até abusado, sodomizado, e depois foi provado que a culpa não era dele, ele nem lá estava, era um homônio, o nome era igual, o biotipo era igual, mas não é ele. Como é que você vai ressarcir esse tempo que ele perdeu o dente, que ele pegou uma tuberculose, pegou uma doença ruim, foi abusado, sodomizado, machucado, ferido, ficou preso, perdeu o emprego, perdeu o nome, perdeu família? Então, é muito melhor soltar, ou não processar, ou não levar até o final, na dúvida, o culpado, do que prender o inocente. É melhor eu ficar na dúvida e abrir mão, do que eu na dúvida executar a sentença e depois perceber que eu estava equivocado. Poxa, eu mandei o cara embora e não era ele. Por isso que eu preciso aprender a dar o benefício da dúvida. Em contratos, em um contrato, qualquer ambiguidade ou incerteza deve ser interpretada a favor do contratante, que não redigiu o contrato. Isso garante que o contratante menos experiente ou menos habilidoso não seja prejudicado por cláusulas contratuais obscuras. No contrato, na dúvida, a favor do contratante. Por isso, quando você vai fazer isso, tem que tomar muito cuidado, porque na dúvida é o contratante que vai ter o benefício, e não você que fez o contrato e está vendendo o bem, ou que seja lá o favor ou o serviço. Por isso tem que explicar bem sobre a internet, porque na dúvida a lei vai beneficiar ele, não você. Em terceiro lugar, em decisões administrativas. Em decisões administrativas, o benefício da dúvida é muitas vezes usado para dar aos indivíduos o benefício de uma decisão favorável, especialmente quando há ambiguidade ou incerteza sobre a interpretação de uma lei ou de um regulamento. Então, dar o benefício da dúvida, em resumo, o benefício da dúvida no direito é uma garantia importante que protege os indivíduos de serem condenados, prejudicados, acionados injustamente, e é um princípio fundamental para garantir a justiça e a equidade no sistema legal. Só que não é só no sistema legal, é na vida, é no casamento, é na empresa, é no trato com o seu filho, é no trato com a sua filha. Eu lembro uma vez, eu estava chegando daquela pracinha da Embaré, eu estava de pé, descendo de pé, eu morava aqui acho que eu morava lá em cima já, e aí um irmão da igreja me parou, me chamou no meio da rua, vem cá pastor. Aí eu parei, e ele falou, você está sabendo que Ravana está fumando maconha? O quê? Você está ficando louco, mentira. Não, eu fiquei sabendo. Falei, não, beleza, obrigado pela informação. Fui para casa, Ravana estudava aqui no Virgínio. Fui para casa, custei esperar Ravana chegar. Eu já estava pingando de nervoso, irado, mas eu preferi dar o benefício da dúvida. Muitos anos isso. E ele chegou, já percebeu que tinha uma caatinga ruim no ar. Minha cara não estava das melhores, porque eu não consigo disfarçar. E eu
Ele chegou, o que foi? Falei, senta aqui. Falei, Ravani, eu vou conversar com você, vou te fazer uma pergunta, quero uma resposta, e não vou ficar com raiva dependendo da resposta, eu vou ficar com raiva se você mentir para mim. A quebra da confiança vai estar na mentira. Se você mentir para mim, e depois eu descobrir que é mentira, aí nós vamos quebrar a coisa mais preciosa que a gente tem um no outro, confiança. Falei, pode falar, pai. Falei, eu estava descendo na rua da Embaré, em frente à pracinha lá, e um irmão me parou, um irmão da igreja, e falou que ficou sabendo que você está fumando maconha. Eu quero te perguntar, pergunta em português, claro, com interrogação no final. Você está fumando maconha? Ele falou, pai, pelo amor de Deus, eu nunca fumei cigarro de paia, nem cigarro branco, eu nunca mexi com nada de errado. Eu falei, Ravani, eu acredito em você, e vou ficar com a sua palavra, não vou atrás do irmão, não vou tirar limpo, nada, eu confio na sua palavra. Ah, mas e se ele tivesse fumado? Ele fumaria de novo, eu saberia, porque quando você libera o culpado, e se ele é culpado, faz parte da índole dele tornar errar. Nunca fumou maconha, está com 25 anos, se quisesse fumar maconha agora, eu estava fumando, não é mando nele mais, já é emancipado. Quem está entendendo o que é benefício da dúvida? Mas e se eu sou estressado? E se eu já transito, julgo e executo? E se eu chego em casa ou passo na escola e faço um escarcéu, Rick, e xingo o menino todo na frente dos outros, e quando ele chegasse em casa eu já sentasse a mão na orelha dele, e depois eu iria descobrir que era mentira, como é que eu ia ficar? Como é que ele ia ficar? Quem está entendendo? Benefício da dúvida. Não sei, deixa eu escutar primeiro. Não vou transitar e julgar, eu não sou Deus. Deus é que não precisa de benefício de dúvida, porque Deus conhece tudo. Eu não conheço tudo, eu não sou onipresente. Esses atributos de Deus são incomunicáveis. Então comece a aprender a dar o benefício da dúvida para a pessoa. Dê o direito, se for necessário, da pessoa te falar, se explicar, do que você simplesmente ouvir e sair já sentenciando. Quantos casamentos entraram em falência porque a gente não deu o benefício da dúvida? Eu queria mostrar 2 textos, onde o benefício da dúvida não foi usado, e um segundo, onde ele foi. Primeiro texto se encontra em 1 Reis, capítulo 21, versículo 16. Eu não vou fazer a leitura, mas estou dizendo o endereço, vai até projetar ali, 1 Reis 21, de 1 a 16, é a história de Nabote. Nabote tinha uma vinha, uma plantação de uvas, era herança do pai dele, da família. O rei Acabe, marido da demoniada da Jezabel, quis a vinha de Nabote, ficou doido, essa vinha, e esse Acabe era um fresco. Eu nunca vi um rei fresco igual esse cara, um rei banana, um reizinho, um rei que está querendo vinha do outro. Você vê que mediocridade. Ele é o que mesmo que eu esqueci? Rei. Pelo amor de Deus, você é o rei. Não vai tomar banho, você é o rei. Você está querendo vinha. Você tem vinha que você quiser, você é o rei. Mas ele implicou com a vinha do Nabote. O Nabote falou, não posso vender para você, porque é herança de família. Como é que eu vou te dar um negócio que era do meu avô, que passou para o meu pai, passou para o meu irmão mais velho, ficou para mim, será dos meus filhos, dos meus sobrinhos? Como que eu vou te dar um negócio desse, rei? Aí o rei ficou deprimido, foi para o quarto. Aí a endemoniada da mulher dele viu que ele estava tristinho e foi lá consultar. O que você tem, Acabe? Nabote não quer me dar a vinha. Aí ela armou uma cilada. Ela chamou homens de Belial, contratou falsas testemunhas e pagou para que eles criassem um embuste para poder destruir Nabal. E aí teve o julgamento e Nabal foi julgado por aquelas pessoas e foi assassinado a pedradas. E aí então a vinha de Nabote passou para Acabe. Não foi usado o benefício da dúvida. E eu queria tirar algumas lições aqui. Então nessa história bíblica de Nabote, vemos um exemplo do que acontece quando as pessoas não dão o benefício da dúvida.
Nabote era um homem que possuía uma vinha perto do palácio do rei Acabe. O rei queria a vinha de Nabote, ofereceu dinheiro em troca da terra, mas Nabote se recusou a vender porque era herança de seu pai. Então a rainha Jezabel contrata homens de Belial e conspira em acusar Nabote de blasfêmia, e ele é apedrejado. Então vamos tirar algumas lições do não uso do benefício da dúvida. Primeira lição: o benefício da dúvida é importante porque impede que as pessoas sejam condenadas injustamente. Eu te pergunto, com base na leitura que você fez ou vai fazer, eu já conheço o texto, Nabote tinha culpa? Não, mas foi executado, porque as pessoas que estavam ali, elas não deram benefício da dúvida. Bastou Jezabel dizer, ele blasfemou, não tinha nada a ver com blasfêmia. Quem já leu um pouco da história sabe que Sócrates foi sentenciado à morte, a tomar cicuta, e a acusação de Sócrates foi perverter os jovens e difamar os deuses. Aí depois, a filosofia divide o pensamento filosófico em pré-socrático e pós-socrático. Quer dizer, como é que você mata um cara e depois o cara é o ícone, depois dele morre, você fala assim, gente, nós matamos o cara errado, foi bobagem desse povo, foi perseguição. Mesma coisa com Jesus. O Pilatos está, não vejo culpa nesse homem, lava as mãos e tal. Aí no final, para matar. Aí o mundo é dividido antes de Cristo, depois de Cristo. A mesma coisa com Nabote. Ninguém deu o benefício da dúvida. Quando eu dou o benefício da dúvida, eu não faço injustamente, eu não cometo injustiça. Eu tenho que ter certeza. É um pai de família, é uma mãe de família, é um homem, tem dignidade, é uma mulher. Eu não posso sair difamando e acusando pessoas. Quem está entendendo? Eu não posso sair proliferando uma conversa que eu nem dei o benefício da dúvida para a pessoa, eu nem ouvi o lado da pessoa. Segundo, o benefício da dúvida é uma questão de justiça e igualdade. O cara não teve a igualdade de caluniar, então o outro caluniado tem que ter igualdade de se defender, ué. Ah, fiquei sabendo que eu sei, e isso, a pessoa tem que ter o direito de falar, não, eu não fiz isso, não foi assim. E se foi, não foi com essa intenção. No direito, nós estamos usando aqui o direito como base, bem raso, eu não sou profissional do direito, mas também não sou bobo, eu leio. O direito tem o que é doloso, quando tem a intenção de fazer, tem dolo, e quando é culposo, foi errado o que eu fiz, mas eu não fiz porque eu quis fazer, foi um acidente. Então eu preciso tomar cuidado, porque o benefício da dúvida garante igualdade de justiça. Você teve direito de me acusar? Então antes de você me sentenciar, me dá o direito de defender. Já que essa decisão é tão importante para você tomar, porque você ouviu, então você podia me escutar antes de tomar a decisão comigo. Quem está entendendo? Você me escutou? Não, você não me escutou. Você já saiu me sentenciando. Você tem que tomar cuidado com isso. Em terceiro lugar, a falta do benefício da dúvida pode levar a uma sociedade injusta e desigual. Porque o que vai desmotivando? Por que o socialismo, e eu não estou nem aí, eu falo, que o pastor, ele coloca bandeira no púlpito, eu não sou socialista, eu não gosto de comunismo, eu acho que a pessoa tem que produzir, eu acho que o empresário tem que ter mesmo, e o empresário tem que pagar o cara que trabalha bem, e o que não trabalha bem tem que ser penalizado porque não trabalha bem. E esse negócio de ficar com essa conversa, isso só dá desmotivação. Começa a regular por baixo mesmo. Pega 3 alunos na sala de aula que são top, que estudam bem, divide a nota deles por aqueles que só aparecem uma vez na semana. E no final do ano você vai ter todos não aparecendo na escola e querendo a nota igual. Porque ninguém quer lutar para carregar um tanto de gente nas costas. Raciocina para você ver uma coisa. Raciocina para você ver. Se eu começar a punir o inocente, eu vou desmotivar as pessoas de serem inocentes. Quem está entendendo? Pune seu filho por falar a verdade,
e você vai ter um mentiroso perto de você. Por que você está mentindo para mim? Porque toda vez que eu te falei a verdade, você me puniu. Na verdade, você nem me deu a oportunidade de falar que isso é verdade. Você já foi me punindo. Então, vou te falar mentira. Viu como é que funciona? Viu como é que funciona? Por isso que o cara que chega cedo, ele tem que ser reconhecido. O cara que na segunda-feira não está bêbado, ele tem que ser reconhecido, senhor. Ele está se esforçando. Ele está fazendo o papel dele. Seu funcionário lá que não perde dia de serviço, que não te dá trabalho, você não pode tratar ele igual o cara que na sexta-feira fica doido para ir embora, e na segunda-feira cozinha o galo o dia todo dentro do carro com os olhos vermelhos, de tanto que bebeu irresponsavelmente no final de semana, e no final você coloca os dois no mesmo patamar. Você vai perder os dois, ou vai ficar com o ruim, porque o bom vai para outro lugar. Vai, infelizmente eu tenho que ter meritocracia. Se você lutou, correu atrás, você merece. Pois é, se eu ficar punindo o bom direto, quando ele não tem culpa, eu vou acabar desmotivando ele de ser bom. Ele vai acabar ficando ruim, porque ele vai pensar assim: não compensa ser bom. Salmo 73, Salmo de Asaf, ele quase entrou nisso com Deus. Ele falou: não compensa servir o Senhor, porque o que não serve está vivendo melhor do que eu. Aí o Senhor orienta ele lá no Salmo, falando sobre salvação, que o foco dele não era a condição financeira. Então eu preciso entender que o benefício da dúvida também é importante, porque nos ajuda a entender as motivações por trás da ação do acusador. A pergunta que você deve fazer, Braulo, é essa: por que você está vindo aqui falar mal do Elmer? Por que você está tendo essa dificuldade toda de sair de sua casa, nesse sol quente, e vir aqui denegrir o Alain? O que você quer com isso? Quando eu dou o benefício da dúvida, eu aplico aquela máxima da psicologia, ou da psicanálise. É assim, ó: quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Você, eu, nós precisamos parar de só prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Eu preciso começar a prestar atenção na intenção do porquê que você está me dizendo isto. Por que você está denegrindo essa pessoa para mim? Qual o seu objetivo? Você vai falar mal da escola do Valmir para quê? Para me fazer um convite para ir para outra? Você vai falar mal da Netflix para quê? A internet deles é ruim, é cabeada, é não sei o que, eles demoram. Mas vai ter um convite depois. O convite é: qual o convite? Vem para minha provedora de internet. Então, quando eu dou o benefício da dúvida, eu começo a observar a intenção. Porque quando o Zé fala do Pedro, eu tenho que aprender mais sobre o Zé do que do Pedro. Eu tenho que começar a observar isso. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho que parar de ser, eu, você, nós, ingênuo. Porque eu comparo a sociedade hoje como um bando de hiena, tudo querendo te pegar, sorrindo e mordendo, sorrindo e mordendo, igual lá no Rei Leão. As pessoas se aproximam com uma intenção, jogando um verde, querendo colher um maduro, e se você não tiver maturidade, você vai acabar caindo nesse de lubriar. Então, quando eu dou o benefício da dúvida, em quinto lugar, eu resisto ceder à pressão. Repete comigo para ficar pedagógico: eu não vou tomar decisão debaixo de pressão. Não põe pressão em mim. Não aceita tomar decisão debaixo de pressão. Decisões tomadas embaixo de pressão, elas são automaticamente decisões erradas. Cuidado com clique zoom. É aquilo que mecanicamente se responde. É o clique zoom. É aquilo que te bota pressão e faz você não pensar. Naquele livro lá, A Arte da Persuasão, tem lá o clique zoom do Cialdini. Ele trabalha o clique zoom.
coloca uma perua, né, a fêmea do peru, e coloca uma doninha que é inimiga do peru, lá do mato. Só que quando ela vê o peru, ela fica doida, avança, porque ela está com o fiotinho, ela avança no peru, na doninha, só que a doninha é morta, né, com um carrinho de controle remoto. Aí eles colocam a doninha de novo, só que agora eles colocam o pio do filhotinho do peru. Aí, quando a perua vê a doninha, ela uriça toda, mas aí de dentro da doninha sai assim, piu! Aí ela vai e já acolhe. Clique zoom. O inimigo virou amigo porque fez algo que me identifiquei com ele. Não foi eu que disse, não, isso é lá no livro Arte da Persuasão, lá do Cialdini. Todo mundo tem que ler. Cuidado com esses cliques zoom que te leva a tomar decisão na pressão. Bota pressão, você tem que fazer, não, olha isso, fulano, não larga essa mulher, não olha, fica com ele. Ai, sai para lá, me dá R$1 aí, me dá um tempo, deixa eu respirar, deixa eu pensar primeiro. Tá doido? Toma decisão na pressão. Crente toma decisão depois de que mesmo que eu esqueci? Depois de orar. E para orar eu tenho que ter TEMPO, eu tenho que ter tempo. Me dá tempo para eu orar. O benefício da dúvida também é uma questão de empatia e compaixão. Quando eu dou o benefício da dúvida para alguém, eu estou conjugando o patos nas suas mais variadas formas. Patos, aquela palavra grega, empatia, simpatia, antipatia, apatia. Eu estou fazendo a empatia. O que é empatia? É me pôr no lugar. Cara, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu queria ser tratado assim? Eu não queria ser tratado assim. Então, se eu no lugar dela não queria ser tratado assim, eu não vou tratá-la dessa forma. Aí entra o benefício da dúvida. O benefício da dúvida entra aí. Espera aí, se fosse comigo ou com alguns dos meus, eu não queria que a pessoa tratasse assim, então eu também não vou tratar as pessoas assim. Benefício da dúvida. Calma, não é assim, calma. Não é dessa forma. Toda história tem dois lados. Além da empatia, o benefício da dúvida me ajuda a colocar compaixão. Vamos desmembrar a palavra compaixão. É colocar, compaixão não, misericórdia. É colocar córdia, cardio, coração nas misérias do outro. Misericórdia é aplicar o coração na miséria do outro. A situação do outro agora é de miséria. Então, ao invés de eu aplicar mais peso, deixe-me aplicar meu coração nisso. Quem está entendendo? Deixa eu colocar o coração nisso. Deixe-me colocar o coração nesse negócio. Irmãos, eu posso demitir uma pessoa que errou da minha empresa, mas tem como eu demitir ela sem matar ela, sem implantar nela uma doença emocional, sem deixar ela trancada dentro de casa, destruída, porque ela precisa trabalhar, porque por mais que eu acho que ela não sirva mais para trabalhar para mim, ela tem uma família para ela sustentar, então ela tem que trabalhar. Quem está entendendo? Mas também tem jeito de eu destruir uma pessoa, chamar ela no meu escritório e destruir ela, falar coisas absurdas com ela. Mas eu pergunto, quando for a minha vez, e em algum momento a minha vez vai chegar, eu quero ser tratado assim? Eu queria que tivessem compaixão, misericórdia e empatia comigo. E quando for um dos meus filhos, eu vou querer que tratem ele assim? Ou eu vou querer que tenham misericórdia, compaixão e empatia, e que coloque o que tiver de colocar, mas não fazendo da pessoa um objeto, um bicho, um animal. O benefício da dúvida, por fim, na história de Nabote, nos ensina a importância de sempre buscar entender o que está acontecendo. A pergunta que qualquer pessoa lúcida que está aplicando o benefício da dúvida é: ô rei, deixe-me perguntar para o senhor, já que a gente está num júri, para que o senhor quer essa vinha? O senhor é o rei. Esse cara trabalha para o Senhor. Qual foi o problema de Deus com Davi? Davi ter transado com Batseba? Não, Davi transava com outras mulheres.
Ele tinha um harém. Foi tomar e matar o marido da mulher. E a palavra de Natã é: você tem um harém. Meu Deus, você tem uma casa cheia de mulher. A história que Natã contou foi essa. Para que você foi matar o homem? O homem só tinha uma ovelhinha, você foi lá e matou a ovelhinha do cara. Porque você pegou a mulher do cara e matou o marido. Para que você fez isso, Davi? Pois Deus hoje está contra você. Você tem um harém. Por falta de mulher não é, você tem um harém. Você tem um palácio só de mulher. O seu filho no futuro vai ter 1000. O que um homem quer com 1000 mulheres? Eu acredito que Sansão arrancou os portais de Gaza, mas eu não acredito que Salomão conseguia satisfazer 1000 mulheres. Não dá, 1000. Com 40 anos, pressão nas alturas, de tanto comer carne de porco, comida salgada, 1000 TPM. É o inferno. 1000. Para que você fazer isso? É a pergunta do sensato que usaria o benefício da dúvida. Acabe, deixa de frescura, Acabe. Para que você quer tomar a vinha do moço, moço? Você tem um palácio, você tem outro palácio, você tem fazenda, você tem gado, o cara tem um sítio perto do seu palácio. Mas o que você quer com... Cara, acorda! Não, mas ninguém, não, vamos matar. Ele blasfemou, pedrada no... Cara, matar uma pessoa de pedrada, você está ficando doido, moço. Antigamente, quando a gente era pequeno, a gente jogava pedra no sapo. Eu acho que alguém veio jogando pedra no sapo, vai até preso hoje. Vai matar uma pessoa de pedrada. Benefício da dúvida. Atos capítulo 5, 34 a 42, onde o benefício da dúvida foi usado. Lá em Atos 5, 34 a 42, é quando os apóstolos são usados para curar uma pessoa, e os judeus prendem eles e querem matá-los. Então o benefício da dúvida foi usado em relação aos apóstolos nas palavras de Gamaliel, um renomado mestre da lei judaica. De acordo com Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos por pregar o evangelho e realizar um milagre. Os líderes religiosos judeus queriam condená-lo à morte. Eles estavam querendo matar os caras porque o cara curou um aleijado. Mas Gamaliel, um fariseu respeitado pelos judeus, pediu que a situação fosse avaliada com calma. Ele chegou a lembrar os líderes religiosos sobre outras figuras que surgiram anteriormente, atraíram seguidores e depois foram eliminados, sugerindo que se os apóstolos não fossem verdadeiros, eles também acabariam fracassados. Gamaliel aconselhou que eles deixassem os apóstolos em paz e permitissem que o tempo mostrasse se eles eram ou não eram verdadeiros pregadores do evangelho. Gamaliel não se opôs à lei, aos ensinamentos da época, mas incentivou uma abordagem mais reflexiva e cautelosa em relação aos apóstolos. Irmãos, comportamento de horda é comportamento de zumbi. Nós não devemos seguir comportamento de manada. É picanha, picanha, picanha. Para, gente. Nós estamos no século 21, poxa. A gente está conseguindo fazer ligação e ver o rosto da pessoa. Quando eu era menino, que eu descobri que no Japão tinha isso, que as pessoas conseguiam falar com o outro olhando no aparelho, eu falei, mentira. Eu era menino lá em Buritizeiro, eu falei, não existe jeito não. Hoje você fala com 4 pessoas, se eu não me engano, na chamada de WhatsApp. E se for naquele da telefone lá, Skype, fala com uns 30. Google Meet que eu ia falar. Se for com Google Meet, aí você fala com mais uns 40, menino. Fernandinho dá mentoria para quantos ao mesmo tempo? 2.000, fala com 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Eu achava que isso era impossível quando eu tinha uns 12 anos, porque eu morava também em Buritizeiro, né?
O que eu ia saber em buritizeiro? Mas o que eu estou querendo dizer para você? Gamaliel não se opôs. Gamaliel só falou: gente, vamos fazer uma reflexão, vamos pensar, vamos matar pai de família não. Matar alguém não é brincadeira não, gente. Vamos matar esses caras. Qual argumento nós vamos usar? Não tem muitos dias nós matamos Jesus. Deu maior problema. Nesse tempo Pilatos já tinha sofrido a consequência jurídica por ter aceitado matar Jesus. Eu não sei se você sabe, Pilatos sofreu. Não está na Bíblia, porque não interessou colocar isso, mas a história relata a loucura de Pilatos e a deportação dele. É só ler a história. Aí o cara fala: gente, peraí, nós não somos horda não. A gente não é zumbi, a gente não é gnu. Gnu é que o crocodilo está lá dentro, vem, e o gnu pula, e o outro pula, e o outro pula, e o outro pula, e vai todo mundo pulando, e o jacaré lá, o crocodilo, lepo, só engordando, porque é comportamento de manada. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, na catedral metropolitana de Londres, pregando num culto, um filho de Belial lá dentro, opositor do evangelho, gritou naquela manhã de domingo: fogo! E aí o povo entrou em comportamento de manada. E o que o povo faz quando entra em comportamento de manada? Deixa eu ver se vocês são bons de psicologia. Agem racionalmente. Alguém gritou fogo, eu não quero pegar fogo, eu vou. Só que agora imagina 5.000 pessoas pensando isso dentro de um templo. O primeiro que cair vai ser o quê? Pisoteado. E parece que nesse dia morreram as 6 pessoas. Daí para frente Spurgeon põe uma depressão tão violenta que tem um livro chamado A Depressão de Spurgeon. É o que Gamaliel está falando. Gente, a gente não é gnu não. Vamos parar de agir em comportamento de zumbi, de manada, de horda. Não, a gente não é. A gente não está no Senhor dos Anéis, não, peraí. Os orcs. Não, a gente pensa. Nós somos seres pensantes. Vamos analisar direito. Vamos pensar nas consequências. Essa conversa minha, ela é produtiva? Essa pessoa precisa do nome dela? Eu vou atrapalhar ela, eu vou atrapalhar outras pessoas, destruindo essa pessoa. Deixa eu te contar uma coisa, que talvez a gente não perceba. Existem pessoas que Deus colocou elas como esteio. Elas não querem, mas Deus colocou elas como esteio. E tem desde esteios em pequenos grupos até em macros grupos. Um cabo de aço desse aqui é esteio. Se ele cortar, vai derrubar. Tem casa que é uma véia, é a mãe, é a avó. O dia que essa véia morre, a família desestrutura toda. Tem casa que é um filho. Às vezes nem é o mais velho, é o mais novo, que equilibra todo mundo, que junta todo mundo. Tem pessoas que é o pastor. Por mais que você não concorde, eu sou esteio na vida de muita gente. Tem muito casamento aí que abaixo de Deus está seguro porque eu estou pegando em cima, estou ajudando, estou falando. Me derruba, me difama, me denigre. E depois você vai ver essa pessoa não conseguindo congregar com mais ninguém, porque tem isso. Tem gente que não consegue congregar com mais ninguém, e roda, viu? E roda, e vai lá, e congrega em tal lugar, e vai para ali, vai para acolá, e fala: não consigo. Eu não consigo. Eu só conseguia congregar com o meu pastor. Eu não consigo congregar com outro cara, até hoje. Arrimo. Dá o benefício da dúvida, senhor. Para de julgar. Para de aceitar a conversa dos outros. Presta atenção. O benefício da dúvida é um conceito importante que pode ser aplicado em diversas áreas na vida. Nesse caso dos apóstolos, o uso do benefício da dúvida em relação aos apóstolos, nas palavras de Gamaliel, ele era um renomado mestre da lei judaica. Ele aconselhou que os líderes religiosos judeus deixassem os apóstolos em paz e permitisse que o tempo mostrasse se eles eram ou não verdadeiros pregadores, mas que eles não matassem eles.
O que Gamaliel disse no benefício da dúvida? Gente, vamos esperar para ver. Larga esse quieto. Segundo, ele lembrou aos líderes religiosos sobre outras figuras que surgiram anteriormente, mas que depois caíram. Ele disse: olha, o tempo mostrou que aqueles outros eram mentirosos. Deixa ele quieto a isso. Não vamos mexer com eles não. A posição de Gamaliel demonstra a importância de manter a mente aberta, de evitar julgamento precipitado. Irmão, olha para mim. Uma pessoa não vai ser definida para a vida toda por um período da vida dela, não. Quem já assistiu aquele filme A Espera do Milagre? Ele tem umas partes lá que, tipo assim, não condiz com a Bíblia, mas serve para ilustrar o que eu vou dizer. Aquele personagem que eu esqueço o nome dele, até morreu, aquele grandão, né, marrucão. Ele está preso, condenado à morte, por estupro. Ele está preso por estupro de 2 crianças. Só que no final, ele tem uns poderes lá. Ele pega na mão do Tom Hanks, que ele fala assim: estou cansado, chefe, eu estou cansado do mundo. E ele pega na mão do Tom Hanks, que ele cura o Tom Hanks daquela coisa que ele tinha lá, né? É Tom Hanks? É Tom Hanks mesmo. Ele pega assim na mão do Tom Hanks, e o Tom Hanks vê. Ele vê, inclusive o cara está até preso, o cara que foi o acusado. Por quê que o cara está preso? Ele safou lá. Mas o mau caráter, ele vai o quê? Ele vai fazer de novo. Por isso que eu tenho que liberar. Ele vai fazer de novo, não é? Aí ele pega, aí o Tom Hanks vê o cara chegando na fazenda, esse homão grandão lá, o coffee, que nem café, só que com 2 F, ou sem acento, não sei o que ele fala. É coffee, chefe, que nem café. E ele vê o cara, o Tom Hanks vê o cara chegando na fazenda, vê ele brincando com as meninas, esse grandão brincando com as meninas, e vê o vagabundo lá, o malicioso, olhando as meninas, e depois o Tom Hanks vê o cara estuprando as meninas. Ele chega, o cara corre, ele não vai correr atrás do cara, e ele pega as 2 meninas e coloca no colo para proteger elas, como que protegendo? Ele era especial, ele tem uma certa deficiência assim, então um atraso, e ele está com a criança no braço. Os pais chegam e veem aquilo, e bate nele, e ele vai preso, e ele é culpado, como se ele tivesse feito. Ele não fez, não foi ele. E no filme ele foi condenado à morte, mas ele não foi ele. Cuidado com esse negócio, porque depois que Sócrates morre, diz assim: gente, nós matamos a maior mente humana que pisou na terra. Depois que Cristo morre, não adianta falar assim: nós matamos o Filho de Deus. Não foi o que eles falaram? Mas já tinha matado. Não adianta. Nossa, eu perdi meu marido, ele não tinha culpa. Nossa, eu joguei minha mulher fora, ela não tinha culpa. Nossa, eu espantei meu filho de mim, ele não tinha culpa. Nossa, eu acabei com a vida do pastor, ele não tinha culpa. Nossa, eu mandei um funcionário embora, ele não tinha culpa. Nossa, eu agredi fulano e beltrano, não tinha culpa. O benefício da dúvida é um exemplo de sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Concluindo então, eu quero dar alguns pontos para fechar esse sermão. Primeiro ponto da conclusão: primeiro, evite julgamentos precipitados sobre qualquer pessoa. Olha para mim, sobre qualquer pessoa. Evite. Nunca julgue, Rick, o bom por muito bom e nem o ruim por muito ruim, porque o bom fica ruim e o ruim fica bom. Cuidado. Você já quebrou a cara com alguém que você começou a trabalhar com ele, e no primeiro momento você fala assim: nossa, não fui com a cara, metido. Aí de repente você fala assim: gente, eu tenho até que pedir perdão para você, eu achava você tão metido, e eu agora estou convivendo com você, não é nada disso. Mas também você já fez o contrário? Viu alguém e falou: nossa, que pessoa maravilhosa, toma meu cartão de crédito, vai lá. E depois 120 meses pagando uma conta que você nem fez. Toma, pode pegar meu carro. E depois o cara vem só com a seta na mão. Não, evita julgamento.
Hoje de manhã a gente foi para a escola bíblica, da escola bíblica viemos para cá e passando um irmão que veio na frente, parou para atender um telefone no carro. Ele fez certo, né? A gente não faz, mas ele fez. Ele encostou e pegou o telefone e está conversando. Aí Vinicinho na janela viu ele e falou assim: ó, você viu o fulano de tal parado ali? Eu falei: é daí que nasce as conversas fiadas. Onde você vê, você deixa. Eu falei: vou te ensinar você igual eu ensinei seu irmão. Onde você vê, você deixa. Você não sabe, não é da sua conta. E aí você sai e conversa. Eu vi seu marido parado ali falando no telefone. Pronto. Uma mente de uma mulher nos períodos de crise existencial, estou gorda, estou velha, estou com ruga, pronto, o inferno já abriu a boca, até que esse cara consegue dizer, lembrar, né, porque a cabeça do homem é uma graça, até que consegue lembrar que dia que foi isso, já deu, ixi. Segundo, exercite a empatia. Tem empatia, que é o mesmo que nos colocar no lugar de outra pessoa. Nós podemos ser mais compreensivos e compassivos quando temos empatia. Deixa eu te contar uma coisa. Alguém bate na porta da sua casa e pede um pouco de alguma coisa, uma comida. Você tem duas possíveis respostas: sim e não. Só isso. Não precisa falar mais nada, não. É só sim e não. Sim, eu vou fechar o portão aqui e vou lá dentro pegar para você. Não, eu não tenho nada para te dar. Pronto. Uma vez na frente do aprisco, a gente estava trabalhando lá, e perto do aprisco ali, a gente estava construindo o aprisco, e um rapaz na rua pediu uma coisa numa daquelas casas que eu não vou falar qual. Rapaz, o dono da casa saiu, mas ele falou tanta coisa com o cara, que de cá eu fiquei assim. Eu não sou de entrar muito em confusão dos outros, não, mas quando eu vi aquela cena, ele humilhando o cara, eu falei assim: ô jovem, vem cá, larga esse babaca aí, vem cá, passa a favor aqui. O que foi? E o cara ficou de lá: não adianta, eu não tenho medo de você, o fato de eu ser pastor não me faz deixar de ser homem, não me faz ter medo das pessoas, o que eu tenho que falar, eu vou falar com você do mesmo jeito. Então, vem cá, você está querendo o quê? É comida? Eu tinha dinheiro no dia, vai lá, tem uma padaria que você vira ali, moço, vai lá e compra. É usar droga? Pode também pegar o dinheiro, também usar droga, fica à vontade, mas não precisa de humilhar desse jeito, não. E ele ficou de lá. Depois disso, nunca mais me cumprimentou. Também não estou nem aí, não vivo de cumprimento dos outros. Estou nem rosa. Para que humilhar os outros? Para quê? E uma das palavras que foi o final, foi quando ele falou assim: eu estudei para ser o que eu sou, para ficar sustentando você, vagabundo. Eu falei: ai, o cara só pediu um negócio para comer, cara. Para que isso? Para que você está falando isso? Para que você está falando isso? Qual o seu objetivo em falar isso? Irmãos, todo mundo pode entrar numa situação complicada, e a gente precisa ter o quê? Empatia. Terceiro, a Bíblia nos ensina que devemos tratar os outros como gostaríamos que fôssemos tratados, e dar o benefício da dúvida pode ajudar a ser mais tolerante, respeitoso com outras pessoas, mesmo que discordemos delas. Não, eu vou te dar o benefício da dúvida, mesmo que eu não concorde com tudo que você está falando. Não foi Descartes que disse isso, foi uma escritora que colocou nas falas de Descartes: mas eu não concordo com nada que você diz, mas morreria para defender o direito de você dizer isso. Eu não concordo com nada que você está falando, mas eu tenho que te dar o seu direito. Se você tem direito, você tem direito. Quinto, se for necessário, ouça o outro lado. Quem já conversou com um casal aqui, obrigado. Quem já conversou com um casal? Você escuta um, dá vontade de pegar o marido e bater. Não, esse marido seu não vale nada não, dá um couro nesse vagabundo. Aí você vai escutar a mulher, não, aí você vai escutar o marido, dá vontade de pegar a mulher, dá um couro. Por isso que o ideal é fazer o quê? Ser neutro e escutar as duas partes, porque sempre tem duas versões. E ainda vai ter a versão do intérprete que está ouvindo. Esse trem vai ficar só pior. Em quinto, ou sei lá que número que é, ajude a construir relacionamentos saudáveis. O uso do benefício da dúvida constrói relacionamentos saudáveis, baseados na confiança, na honestidade. Ajuda a fortalecer laços. Ouvir uma conversa fiada, chega e pergunta para o seu filho: filho, eu escutei isso, isso e isso, não queria que você mentisse para mim. Está acontecendo?
Se está acontecendo, nós vamos resolver isso, mas eu não quero que você minta para mim. Não vou ficar com raiva de você porque você fez, vou ficar com raiva se você mentir. Se você mentir, aí é uma deformidade de caráter. Eu quero saber. Reduz conflitos. Quando eu dou o benefício da dúvida, isso reduz conflitos, pois mostra que estamos dispostos a resolver problemas de uma forma equilibrada. O benefício da dúvida para de dar conflito. Irmãos, olha para mim. Vocês não têm noção do tanto que eu escuto de conversa fiada sobre vocês. É claro que é um ou outro, mas sempre eu escuto. É você que trabalha, é você que tem uma escolinha, é você que viaja, é você que tem uma empresa. Você acha que eu não escuto? Não. Você que vende carro, você acha que ninguém nunca chega e fala mal de vocês para mim, não? Você acha que não? Vocês são perfeitos. Você acha que ninguém fala mal dos carros que você vende de vez em quando? Fala. Você acha que ninguém fala mal, Rico? Fala. Eletricista? Fala, eles falam. O cara da internet? Fala. O cara que pesca com caiaque? Fala. Mas sabe o que eu faço? Benefício da dúvida para todo mundo. O que for vai ser. Eu não sou Jesus. Eu não tenho que estar correndo atrás de todo mundo. Eu não estou procurando pessoas perfeitas. Para que eu vou ficar? Aqui, ó, reduz conflito. Reduz conflito. Se tudo que eu escutar eu for ficar chamando atenção, vem cá, quero falar com você. Me falaram, sou. Não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, tem nota para lançar, tem ideia para fechar, tem plano de aula para fazer, tem BNCC para ler, não, pelo amor de Deus, tem esboço para fazer, tem tempo de ficar provando você nada, não, pelo amor de Deus, não é real aí, pelo amor de Deus, tem quintal para capinar, cocô de cachorro para tirar do quintal, não é trem demais. Nem. Aí tem mulher pegando no pé porque eu não estou fazendo caminhada. Que tem que fazer caminhada, quem está gordo, que é a barriga, é o triglicérido. Aí fiquei ruim essa semana, tá a Cátia ali, você vai fazer. E a Cátia plantou um medo de mim. Como é que chama a doença que você falou? Tuberculose muda? Silenciosa? Pneumonia? Você pode estar com pneumonia silenciosa. Eu falei, meu Deus, eu vou segunda-feira fazer um exame, ver se eu estou ruim. Não. Por mim. Que não sei o que. Beleza, tá bom. É bom você aprender. Não empresta mais não. Eu sei que mais ativo da próxima. Se eu for correr atrás de tudo, vem cá, Valmir, senta aqui. Você xingou o menino, Valmir? Você falou isso? Não, irmão, pelo amor de Deus. Nem, não, pelo amor de Deus. Não. Mas assim como eu dou para você o benefício da dúvida, faz um favor para mim, me devolve ele também. Quando alguém chegar falando de você um tanto de coisa de mim, não me dá o benefício da dúvida, você me conhece, já tem 17 anos, já tem 20 anos, cara, que eu estou aqui nessa cidade. Não, pelo amor de Deus, você congrega comigo, tem um caminhão de ano. As pregações que eu prego estão todas na internet, as novas e as velhas. As que não tinham vídeo, tem áudio. Olha lá o que eu pregava, desde 2006 até agora. Não, pelo amor de Deus, eu construí esse trem tudo na unha. Está ali Magela, que ajudou desde o começo. Não, você me conhece, pelo amor de Deus. Não para. Você viu meus filhos crescerem aqui. Você sabe onde eu moro? Não, dá um real a isso. Eu mudei de ontem para hoje, virei demônio de ontem para hoje. Conheço Valmir quando Valmir era dessa grossura. Não, agora virou assassino agora. E eu vou acreditar nessa conversa fiada? Não, dá o benefício da dúvida, gente, pelo amor de Deus. Amém ou não amém? Não, me dá o benefício da dúvida também. Me devolve o empréstimo que eu fiz. Porque falar mal não é só de mim, fala de você também. Fala do seu marido, fala de sua mulher, fala dos seus filhos. O benefício da dúvida faz com que a gente aumente a autoconsciência. E por último, eu queria só fechar com isso aqui agora. Observe o caluniador. Repete comigo. Observar o caluniador. Observa o caluniador. Faz essas perguntas enquanto ele está falando. Primeira pergunta: por que agora? Ele está falando com você aqui, Judismar, e você está perguntando na sua cabeça: por que só agora você está falando isso?
Por que demorou tanto para você me falar isso? Por que só agora? O Rick. Mas pai, quanto tempo você está com o Rick e agora que você veio me falar isso? Tem um objetivo aí. Por que agora? Segundo, por que você está falando dessa forma? Por que você está falando dessa forma? Por quê? Por que tanta ira na sua fala? Por que tanta vontade de destruir o outro? Você já não largou esse marido? Por que você está preocupado com ele? Para que ligar para a nova namorada dele? Deixa a nova namorada dele achar que ele é um presente de Deus. Com o tempo ela vai ver. Vocês têm que parar de pôr esse trem na internet. Por que esse trabalho todo? Por que você saiu nesse sol quente para vir falar comigo mal do Guilherme? Para quê? Eu estou te ouvindo, mas eu estou me perguntando, qual o seu objetivo com isso? Qual o seu real motivo? O que está por trás da sua ideia de desconstruir essa pessoa na minha cabeça? E fica ligado no convite que vai ser feito. Todo caluniador tem uma proposta para você. Ninguém calunia alguém sem proposta. Sempre tem uma proposta. Eu venho cá num pai falar mal da escola do Valmir, e no final eu apresento a minha proposta. Eu estou levando meu filho no Chuteiras. Lá no Chuteiras é muito melhor do que lá no dele. Vamos para lá. Olha, eu estou colocando minha internet, o dele é Fênix, mas o meu é Águia. A águia é muito melhor do que Fênix. Sempre tem uma proposta. Estou aqui falando mal dessa mulher, mas na verdade é porque eu quero ser sua mulher. Eu estou falando mal desse cara para você, mas qualquer coisa que você tiver precisando de um homem. Teve um amigo aconselhando quando o namorado briga e o amigo vai lá, ele não te merece não, sabe? Se eu tivesse uma pessoa igual a você, eu daria valor. Presta atenção na proposta, porque o real motivo é a proposta que vem depois. Vamos ficar de pé? Esquece tudo, mas guarda o nome da mensagem. Qual o nome da mensagem? O benefício da dúvida. Vou te dar o benefício da dúvida. Estou te escutando falar, mas você pode ter certeza, eu não vou acreditar no que você está falando de primeira, principalmente se você está denegrindo pessoas, porque uma pessoa que sai da casa para denegrir o outro, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse culto, por essa reunião cristã. Pedimos ao Senhor que essa palavra de hoje possa encontrar em nossas mentes e corações um lugar para produzir, e que nós possamos ser mais sensatos, que nós possamos ser mais equilibrados em nosso julgamento, que com os exemplos citados aqui, tanto da Bíblia quanto da história, quanto da prática de vida, nós possamos nos tornar pessoas mais empáticas, mais misericordiosas, pessoas que têm compaixão. Que o Senhor nos ajude a não deixar que ninguém desconstrua pessoas, e também não nos deixe ser desconstrutores de pessoas. Que nós possamos ser misericordiosos, assim como Jesus foi, em o nome de Jesus, amém. Antes da bênção apostólica,
A mulher estava nua, jogada no chão, e os homens dizendo: na lei de Moisés, tal mulher tem que ser apedrejada. Jesus, que não cedeu à pressão e preferiu dar o benefício da dúvida, fez uma pergunta: qual de vocês que não tiver pecado, que jogue a primeira pedra? Abaixou e foi escrever no chão. Deve ter escrito hipócrita. E eles foram embora. Benefício da dúvida. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja sobre a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada. Que na sua casa não falte o mantimento, que não falte a condição de você quitar sua água, sua luz, sua internet, seus compromissos, a boleta do carro, que na sua despensa tenha mantimento, em nome de Jesus. E que o dinheiro desse mês de abril encontre o dinheiro do mês de março na sua mão, com fartura. É o que eu desejo para a sua vida essa semana, em nome de Jesus, amém. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Os homens, juntem as cadeiras, beijo no coração.